coração para nós entendermos sobre ser igreja, né? E então hoje nós iremos falar sobre esse momento que nós precisamos ter o entendimento, porque muitos dizem assim: não, eu não preciso de igreja, eu tenho Deus lá na minha casa. Mentira do diabo isso aí, amém? Tem outros, pela religiosidade, dizem assim: Noé, onde é que estava a igreja de Noé? Onde é que estava a igreja de Abraão? Isso é uma religiosidade, porque ele anula o que Jesus disse que nós devemos congregar. Então, há pessoas que costumam falar essas asneiras assim, né? Apóstolo, mas eu leio a Bíblia, eu oro a palavra, eu peço somente a Deus. Tudo isso é muito bom, mas não adianta. Nós precisamos de uma igreja e servir na igreja. De uma forma ou de outra, nós estamos servindo a igreja. Servir na igreja não é só ganhar vida, não, a gente serve na igreja louvando, adorando, trabalhando, fazendo de tudo. Tem um é o pé, outro o dedo, outro é a mão, é o corpo de Cristo em movimento. Está entendendo? Diga amém. Então, nós somos a igreja ou nós não somos a igreja de Cristo. Então nós precisamos entender que nós somos o templo do Deus vivo, e quando estamos com o pensamento no Todo-Poderoso, ali Ele estará, lógico, isso é verdade, porque Ele vai começar a nos orientar, buscando sempre a presença do Todo-Poderoso, né? Então o ser humano ele precisa entender que ele é o templo de Deus aqui na terra, mas que ele precisa ser edificado como igreja. Diga assim: eu sou o templo, mas eu preciso ser edificado como igreja. Então, como ser edificado numa igreja se nós não estivermos na igreja, né? Não tem jeito eu ser edificado na minha casa, né? Por isso que todo cristão precisa ter uma experiência pessoal com Jesus, porque assim que Jesus vai edificando, assim que Jesus vai clareando, vai dando a importância de nós sermos corpo de Cristo e participarmos do corpo de Cristo. Infelizmente, muitas pessoas já desejaram desistir de servir a Deus por causa de dificuldades, por causa de alguns problemas que surgem e acabam desprezando indiretamente a Deus. Amém? Igreja tem problema? Claro que tem. O que é a igreja? Eu me lembro que uma vez, quando o pastor Miguel falou para nós, o que é a igreja? Ele me deu uma definição muito interessante. Igreja é lugar de gente que não presta. Fiquei chateado com aquele negócio na hora. Digo, mas não é não. Eu presto. Digo, não, mas você não prestava. E é verdade. Então a igreja a gente vem não prestando e vai prestar, né? Moisés era um assassino. Paulo, outro, né? Elias era um cara tão bom que ele degolou 400 profetas de Baal e Deus arrebatou ele, né? Então tem os pesos e as medidas. Então Jesus disse assim lá em Mateus 16 versículo 18, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essas portas do inferno não prevalecerão contra ela, nós já vimos, né? Mas quem é Jesus para você? Quem tem sido Deus na sua vida, né? Porque nós precisamos servir Ele em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus estava dizendo assim a Pedro, né? E para nós hoje: eu estou edificando a minha casa, eu estou edificando a minha igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Se eu sou edificado como igreja, se eu estiver inserido na igreja, não prevalece. Mas eu preciso fazer algo para a casa de Deus. Eu preciso ser esse servo. Nem que seja um mantenedor da casa, mas eu preciso fazer algo pela casa de Deus. Ou seja, ele estava dizendo: eu sou então o que edifica. Ele é Pedro, sobre esta pedra eu edificarei. Quem edifica você não sou eu, não é o líder, não é o pastor, não é ninguém, é o próprio Deus. Se você está entendendo, dá uma salva de palmas a Ele. É Ele. Hoje eu estou com sede. Então é Ele. Então, o que é o significado de edificar? É ser levado ou conduzido a uma direção, a um aperfeiçoamento moral e religioso, ser conduzido às virtudes do conhecimento, tudo é da palavra dele, né?
para a edificação do ser humano. Mas veja bem, quando Jesus diz assim, eu edificarei a minha igreja, ele está falando de algo futuro. Então, quando nós prevalecemos sobre as tempestades, tudo que vem sobre a nossa vida, nós somos edificados por Cristo. Deus faz nós crescer, Deus dá força, Deus nos enche do Espírito Santo, Deus vai fazendo você ter uma visão que os outros não têm. Tudo porque é uma visão futura, estou edificando a minha igreja. Agora, entenda essa revelação, porque o comando de Deus aos seus discípulos foi que devemos nos tornar igreja. Pedro, sobre você, eu vou edificar essa igreja. Portanto, note que quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, como eu falei, né, ele está apontando para o futuro, porque não é o líder, não é a igreja, não é ninguém que vai edificar, é o próprio Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento, e cada vez que nós entrarmos para vir num culto, ir numa célula, ministrar algo, nós saber que Deus está nos edificando em algo. Eu não posso desprezar aquele momento. Deus tem me falar sobre desprezo. Eu acho meio delicada essa palavra, porque às vezes nós vamos para um culto e desprezamos a palavra. A palavra é minha? A palavra é minha? Não. Fiquei um tempo para mim dar a palavra que Deus queria. Agora, poderia pregar na carne? Poderia. Mas eu tenho temor. Então, nós não podemos desprezar aquilo que Deus quer nos dar. Caso contrário, nós estabelecemos o nosso crescimento. Nós precisamos crescer. Se tem pecado, eu preciso resolver. Se tem alguma coisa escondida, eu preciso trazer à tona, né? Então, nós não podemos negligenciar a obra do Espírito Santo, a edificação que Ele quer fazer na nossa vida. Portanto, quando nós desprezamos qualquer coisa da igreja, precisamos tomar muito cuidado, porque estamos tocando na multiforme graça do Senhor. É muito perigoso. Eu assumo esse púlpito, daí eu não dou bola para vocês, eu não oro, eu não preparo a palavra, venho aqui de qualquer maneira e meto qualquer coisa. Ah, Deus faz. Deus não faz, não. Deus não é dessa maneira. Então nós não podemos desprezar aquilo que Deus tem dado para nós. Deus já te deu uma igreja, Deus já te deu um meio para você crescer em graça. Mas olha só, 1 Pedro 4,11, a Bíblia diz assim, olha só. Se alguém fale de acordo com oráculos de Deus. Vamos ver o que é isso depois. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, né? Para que em todas as coisas seja Deus em tudo. Se eu era um mentiroso, não vou ser mais mentiroso, Deus está sendo glorificado na minha vida e eu estou sendo edificado, entendeu? Glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Agora, qual é o significado de oráculo? Oráculo é o substantivo masculino que significa uma provisão do futuro, está vendo? Eu edificarei a minha igreja, ou seja, ele estava dando uma provisão de futuro. Aqui, os oráculos, eu não posso falar sem ser os oráculos de Deus, significa uma provisão do futuro, ou a uma pessoa ou uma entidade, né? Ou direcionada, ou uma entidade, uma igreja. Também indica a vontade ou a palavra de Deus. Edificarei a minha igreja. Olha que coisa. Então, quando não temos a revelação, por isso que é bom, tem palavras que às vezes eu estou lendo, quero cruzar e não consigo, daí eu vou para o dicionário. Aí eu procuro no dicionário hebraico, português, para mim ver o significado, o que Deus está falando naquela hora. Então, quando nós não temos a revelação de Deus, tenha certeza que a religiosidade nos leva a lugares inimagináveis e passamos a manifestar um coração mudado, um coração que não se interessa pelas coisas de Deus, um coração que as coisas ficam comum. Isso é uma coisa que o crente tem que lutar sempre. Não deixar o comum entrar. O momento que o comum entrou, pode ter certeza, eu sempre digo assim, é como uma árvore, o diabo já botou a cunha, ele só vai batendo até estourar. Então nós precisamos cuidar. Tem pessoas que recebem talentos, né? Fala a palavra, ouve a palavra, e quando sai da igreja, acha que pode fazer o que quer, e esquece da palavra imediatamente. E 1 Coríntios 6,12 diz assim, olha só, a palavra diz assim, todas as coisas me são, você é livre,
Todas as coisas te são livres, mas nem todas convêm, principalmente o que te prendia nas coisas do mundo. Todas as coisas me são, de novo ele falou, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se eu era dominado por alguma coisa do mundo, eu não posso facilitar com as coisas do diabo, caso contrário, a minha edificação fica bloqueada, né? Então, o que acontece é que muitas pessoas precisam limpar o seu templo. Nós somos templo para ser igreja. Nós precisamos limpar o nosso templo de toda a imundície desse mundo e começar a servir a Deus de um modo que agrade a Deus. Quando eu tenho vezes que eu venho na igreja, eu fico assim, puxa Deus, eu não vi fulano, aquilo me entristece. Aquilo lá me entristece. É engraçado como Deus bota um amor, por mais que eu não converse com você, mas se eu vejo assim, então são coisas em que a gente fica, como é que pode desprezar a presença de Deus depois que tudo que Deus já fez? E eu sei uns quantos que Deus fez coisa demais, revelou dinheiro, revelou tudo, e as pessoas desprezam Deus. Então, servir a Deus é um modo de agradar a Deus. Eu me torno a igreja. Precisamos diariamente, diga diariamente. Precisamos diariamente limpar o nosso coração, que é o altar do Espírito Santo, para que Deus faça morada nesse templo. Se eu não ir para a presença de Deus, Deus limpa esse altar. Eu posso ter um outro espírito que vem ali, um espírito questionador. Se eu falar alguma coisa, ele vai tentar barrar ele lá, ele não está no mesmo espírito, ele não ouve a voz do pastor, ele não ouve a palavra, ele não está sendo igreja. Está entendendo? Então, precisamos servir a Deus de um modo, né, que agrade a Deus. Precisamos diariamente limpar o nosso coração dos contra-ataques do inimigo, que é o altar do Espírito Santo, para que Deus faça morada nesse tempo. Precisamos oferecer ofertas de gratidão. Diga assim, oferta de gratidão. Não é só dinheiro, não. Oferta de gratidão é oferta de respeito a Deus, é oferta de amor às pessoas, é oferta de humildade, é oferta de obediência. Quem está entendendo, diga amém. Isso sim você está sendo edificado em Cristo. Mas no momento que entrar a rebeldia, ao contrário, né, do respeito, desrespeito, do amor, não vai ter amor, da humildade, soberba, da obediência, desobediência, eu estou com outro altar no meu tempo, com outro espírito no meu tempo. Eu barro a edificação de Deus na nossa vida, na vida. Então nós precisamos oferecer oferta de gratidão, precisamos olhar para os nossos irmãos, o nosso próximo, né, com misericórdia e não com desprezo. Ver os irmãos, por exemplo, os irmãos que estão na intercessão, um está lá de pé orando, os da introdução está servindo, outras águas, outro limpa, outro... Olhar com, puxa vida, o corpo de Cristo é vivo. O corpo de Cristo está se movendo para que a honra e a glória seja toda dada a Ele. Isso é tremendo. Então, precisamos olhar com os olhos de misericórdia sempre. Precisamos ter misericórdia de todos, pois todos os seres humanos que cometeram pecado, né, eles não são condenados assim como você não foi condenado. Deus está te dando uma oportunidade de ser uma pessoa diferente. Por isso, não julgue, pois você é um pecador também, e só Deus pode nos julgar. Lógico que nós podemos apagar nossas transgressões, sim, se eu confessar, né, os meus pecados e me arrepender, certamente vai ser apagado. Então não podemos desprezar os outros, porque é um pecador, aquele é um bêbado, aquele não adianta, aquele não, irmão, traz para a igreja, você é a igreja. Você é a igreja que tem que trazer para a igreja, está entendendo? Você é a igreja que já deu o primeiro alicerce lá fora, de acolher a pessoa. E você continua sendo igreja, porque você está sendo edificado e está edificando. Então, não podemos desprezar essas outras pessoas. Se você tem condições de fazer, por exemplo, uma célula e não faz, você está o desprezando. Ah, mas eu tenho medo, mas bota, irmãos, medo não provém de Deus. Eu, quando tinha isso aí, eu pregava nas paredes, entrava para dentro do meu quarto, para dentro do banheiro, e meu Deus, mas está ruim demais. E Deus mandava. E foi. Hoje, quando tem pouca gente, eu fico com... Então, se somos crentes, se somos servos, se somos discípulos, se somos igreja, precisamos dar exemplo de Jesus, sendo humilde, não sendo orgulhoso,
mostrar para Deus que aquilo que nós estamos recebendo está valendo a pena para nós, né? Fez efeito para você, tem que fazer efeito para o outro. E tudo que tu plantar, você colhe 100 vezes mais, ou 60, porque já fez mais ou menos, ou 30, porque já fez mais ou menos, até Deus dá pouco ainda para a gente, porque... Então o Espírito Santo, veja bem, o Espírito Santo habitava em Jesus, porque ele respeitou aquele corpo onde Deus habitou. A Bíblia diz que ele se fez homem igualzinho a eu e você, ele era filho de Deus. Muitos dizem assim, mas ele era filho de Deus, mas ele se fez homem igualzinho a eu e você. Tudo que ele fazia, eu posso fazer, até mais. Ele mesmo disse. Então, ele respeitou o corpo, né, na habitação de Deus e do Espírito Santo na vida de Jesus. E ele se colocou a levar a mensagem divina, pregando a todos os que desejavam ouvir ele. Ele pregava. A pessoa deseja ouvir, pregue a palavra. Ou seja, Deus usou Jesus para pregar a palavra. Portanto, se nós honrarmos o nosso corpo, se levarmos a sério quem somos, o Espírito Santo de Deus habitará em nós e fará a obra que Deus quer fazer na sua vida, e vai ser uma obra perfeita. Se você está entendendo, faça alguma coisa. Eu preciso deixar e respeitar o meu corpo, que nem Jesus fez. E aí o Espírito Santo usa, né? Então, fará o quê? Uma obra perfeita na nossa vida. Afinal, depois que você o aceitou, você tem honrado o seu corpo, amém? E o Espírito Santo habita em você, amém? Então, cada um de nós veio a essa terra com uma missão, né, para a obra de Deus, mas a maioria se desviou do caminho de Deus. É ou não é? A maioria se desviou. Todos nós nascemos com um propósito, mas se desviamos no caminho de Deus, porque o nosso pai não tinha o conhecimento que nós temos, levou para outra religião, ou deixou a lavanteia, o diabo nos pegou. Então, você deve ser sempre fiel a Cristo, porque Cristo já te chamou para a igreja. Sempre fiel a Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo e você é a igreja. Entenda isso, a igreja é o corpo de Cristo e a Bíblia diz que ele é o cabeça. E se ele é o cabeça, eu sei que ele vai me conduzir de uma maneira. Ou vou ser o coração, vou ser o pulmão, vou ser a mão, vou ser o dedão, vou ser alguma coisa. Amém? Mas é o corpo. Então, precisamos entender, ser fiel a Cristo, e você deve ter essa consciência para não cometer imoralidades. Você deve se manter limpo para o Espírito de Deus habitar em você. Aí é que está. Assim ele tem mostrado o caminho certo para você fazer a obra de Deus. É dessa maneira. Se nós olharmos 2 Coríntios 6, versículo 16, a Bíblia diz assim, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Né? Antigamente, os ídolos e tal, não tem. Porque nós somos, 2 Coríntios 6, 16. Olha lá. Que consenso, RA? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Tudo bem. Porque nós somos o santuário, né, do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre, olha só, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Dá uma salva de palmas a ele. É igreja. Nós somos o santuário dele. Mas se nós não cuidarmos do corpo, se eu vier para a igreja e não tiver um entendimento de corpo, se eu cruzar aí no chão, ver uma vassoura no chão, eu posso erguer, eu não preciso chamar o irmãozinho da intercessão e da introdução, não. Eu posso ligar, vejo um papel no chão, eu cuido da casa do Senhor, porque eu sou igreja. Porque se eu não faço isso, a minha igreja está suja também. Eu preciso cuidar, porque os meus atos refletem o que está dentro de mim. Então, não entregue a Satanás o que pertence a Deus. Diga assim, eu não posso entregar a Satanás o que pertence a Deus. Você pertence a Deus. Está entendendo? Então, olhe para dentro de você e veja quem está ocupando esse templo. Só você pode dizer quem você está fazendo ofertas diárias do seu tempo, das palavras e atitudes. Quem está ocupando o templo com atitudes?
o tempo que tu tem dado para Deus, ou o seu tempo de vida, quem tem recebido esse tempo? É Deus ou é outro espírito? Né? Quem? As minhas atitudes são atitudes de Deus ou de algum outro espírito? Porque se o seu coração estiver amargurado, se o seu coração estiver raivoso, odioso, rancoroso, invejoso, cobiçoso, tenha certeza que Satanás está ocupando o lugar que pertence ao Deus vivo. Está vendo? Nós precisamos cuidar do nosso tempo. O que eu tenho feito com o meu tempo? Será que eu tenho vigiado? O que tem vindo mais na minha mente? É raiva, tomara que dê tudo errado. É rancor, é um espírito maligno. Eu tenho que brigar contra isso e dizer assim, eu sou templo do Espírito. E as coisas começam a acontecer. É impressionante. Você vai orar e as coisas vão acontecer. Né? Então, cabe a você, diga assim, cabe a mim, expulsar os demônios, porque eu sou igreja do Deus vivo. E as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Está entendendo? Eu estou buscando para Deus assim, a revelação para você entender que o diabo não pode prevalecer na sua vida. E você vai entrar nas bênçãos do Espírito Santo. Não pode. Então, você precisa ser o vigia desse templo. Um banco tem vigia. Aqui, quando nós abrimos de noite, tem os vigia. Né? Além dos vigia espiritual, tem o vigia físico. Né? Então, você é quem tem a chave da igreja. Dessa igreja aí, é você que tem a chave. Você deixa o diabo entrar ou você não deixa ele entrar. Está entendendo? Então, feche a porta para Satanás, abra a porta para o Espírito Santo e você irá ver o poder de Deus agir na sua vida espiritual, sentimental, financeira e familiar. Se você recebe, faz alguma coisa. Você vai ver. É nós fecharmos a porta do inferno, do rancor, da raiva. Esse dia veio uma pessoa, queria me falar, de um aí, meu irmão. Aquele irmão, de irmão, peraí, só um pouquinho. Vai lá e conserta com ele. Não fica falando mal. Que templo você é? Está sendo o templo do cão. Quem é que vai para o céu? Ele ou você? Eu? Será que tu vai assim, dessa maneira? Não vai. Coração odioso. E outro espírito está no altar daquela pessoa. Então, é difícil fazer isso, irmão? Claro que não. Nós somos crentes, estamos recebendo a palavra. Por isso que a palavra nos confronta. Né? Então, precisamos fechar a porta de Satanás e elas não vão prevalecer e abrir a porta do Espírito Santo e você vai ter tudo de Deus. Né? Portanto, Deus te dá a dica de que todos os dias você precisa fazer uma limpeza no seu coração, no seu altar de Deus. Todos os dias. Você tem que acordar, Deus, se há algum caminho mal, se há alguma coisa, né? Tira de mim, ó Deus, se não estou... Faz a sua oração para a limpeza do altar. Todos os dias você precisa ver se tem ofertas que pertencem a Satanás dentro de você, nesse templo aí, que são os sentimentos ruins. Sentimentos ruins são oferta a Satanás. Todo templo tem oferta, ou é oferta a Deus, ou oferta ao diabo, né? Então eu preciso cuidar das ofertas de Satanás, eu preciso analisar se tem alguma oferta nesse templo do Espírito ao diabo, né? E quem é que tem essa chave? Como eu disse, você. Você pode abrir a porta e dizer, Satanás, sai da minha vida, põe para fora, como? Orando, pedindo a Jesus para tirar de dentro do seu coração toda e qualquer obra do inferno e fecha a porta e a porta do inferno não vai prevalecer. Então nós precisamos vigiar. Peça a Jesus todos os dias que enche o seu coração de amor, enche o seu coração de misericórdia, enche o seu coração de paciência, bondade, fé, obediência, né? Respeito pelo seu irmão, respeito pelo seu próximo, que te ensine, peça a Deus que Ele te ensine a amar e a perdoar. Isso é oferta a Deus. Toda oferta tem uma recompensa, né? Então, hoje em dia, se constrói templos como supermercado, shopping, né? Ou qualquer outro tipo de comércio com fachadas chamativas, ambientes luxuosos, né? Com o objetivo de atrair pessoas, enriquecer os seus donos e se esquecem de edificar a igreja de Cristo, que é o coração de cada pessoa. E quem é o seu dono? É você. Lembre que essa construção sendo edificada, você tem que ser a fachada.
Você tem que cuidar aí dentro, do luxo aí dentro, para que o seu dono venha a ser enriquecido de glória. Está entendendo? Nós somos o templo, nós somos uma construção, e nós precisamos buscar esse entendimento, senão nós estamos lascados. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos os grandes profetas foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. O templo precisa ser varrido, né? Os seguidores de Jesus se reuniam uns nas casas dos outros, outros, né? Ou seja, eram em célula. O objetivo era o quê? Adorar a Deus, era pregar o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque somos a igreja e ela começa na nossa vida e na nossa casa. Na nossa vida e na nossa casa, né? Colossenses 4, versículo 15, a Bíblia diz assim, olha só, saudai ao irmão de Laodiceia, né? Eninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Nós somos igreja, e se eu sou igreja, eu levo essa igreja para dentro das casas. Caso contrário, querida, eu não estou sendo igreja. Note que uma família unida com Jesus, levando uma família junta com Deus, né? Levando a palavra de casa em casa, ela se torna uma família grande, ela se torna uma família saudável, ela se torna uma família onde há um cuidado especial do Espírito Santo. Por quê? Porque ela é a igreja e ela está levando a igreja de casa em casa. Então, uma família que adora a Deus e ora todos os dias, Satanás não distrai. Satanás não entra lá. Ele pode até tentar, mas eu entro e limpo. Se eu vou brigar com a Lisângela, eu tenho que parar e dizer assim, Deus, limpa o meu altar que tem uma oferta esquisita aí. Limpa aí. Tira essa raiva e bota a sabedoria do Senhor e o caminho do Senhor. Amém? Porque eu sou igreja. Então eu tenho que me portar como igreja, né? Eu até botei uma história aqui, um irmão conversando com o seu pastor, ele disse assim, pastor, quando saí para evangelizar, fui bem recebido em uma casa, onde eu fiquei admirado, e eu vi, aquela casa já tinha uma célula lá dentro. E eu disse para eles, olha, eu queria pregar a palavra do Senhor para vocês, e o cara, não tem problema, né? Ele me disse, senta aqui, e ele chamou a família, todos vieram lá e sentaram, e ele começou a falar, e toda a família ouvindo. E ele disse assim que nunca tinha visto isso, nunca foi tão bem recebido numa casa, né? No sentido de paz, no sentido de que naquela casa as pessoas estavam sedentas pela palavra e ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra, e ele se empolgou naquele sentido e começou a ministrar naquela casa. Então, ele diz assim, eu perguntei se eles tinham essa célula de evangelismo há muito tempo, e eles responderam, sim, nós sempre temos aqui em casa, nós fazemos isso. Nós somos servos do Deus Altíssimo há 15 anos, e é muito bom servir na casa de Deus, na igreja, na nossa casa e na casa de casa em casa. Essa foi a resposta. E aí o rapaz perguntou, como foi que vocês aprenderam a servir a Deus, né? E o sacerdote daquela família, na hora, levantou e disse assim, através das escrituras sagradas, através do poder do Espírito Santo que nos ensina, e da igreja que nós servimos, aonde nós aprendemos. Foi há 15 anos atrás que nós temos essa fidelidade. E ele disse mais, eu sempre tive vontade de servir a Deus, mesmo antes, quando eu não era convertido, eu sempre tive a vontade de servir a Deus. Então, o que eu fiz? Comprei uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia e ser edificado na igreja, porque eu não entendia a Bíblia. Está vendo? A edificação, né? Por isso que Jesus assim, eu edificarei, Pedro, sobre você, eu edificarei a minha igreja, é uma ação futura, né? Olha só, antes de ser crente, ele queria servir a Deus. Comprou a Bíblia, não entendia, foi para a igreja, começou a ministrar, a família dele voltou. E um dia, ele disse que lendo a Bíblia, ele chegou na parte onde Jesus disse assim, lá em Lucas 11,
versículo 10 a 13, que diz assim: pois todo o que pede, recebe, o que busca, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar do peixe, uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Dá uma salva de palmas a ele. Olha com o entendimento que ele teve. Eu pedi, eu quero a presença do Espírito Santo. Né? Então, naquele entendimento, esse rapaz, a Bíblia diz que, ele falando, né, eu orei, pedi a Jesus que enviasse o Espírito Santo para nos ensinar, porque eu e minha família decidimos servir a Deus. Eu falei hoje, ao meio-dia, precisamos servir a Deus. E todos os dias nós nos reunimos e lemos a Bíblia. Todos os dias, não passa um dia. Esse evangelista bateu numa casa para evangelizar. Olha a aula que ele está tomando. Depois nós fazemos lemos a Bíblia, um capítulo por dia, depois nós fazemos as nossas orações e pedimos que o Espírito Santo nos ensine a chegar perto de Deus. Olha o que o cara está falando. Para que Ele nos mostre os erros que cometemos e que tudo que não for do agrado de Deus, que Ele retire, ou seja, limpe o altar. Pedimos também ao Espírito Santo que nos oriente e todos nós procuramos fazer o que Ele nos ensina, a intimidade. Tudo que nós fazemos, nós pedimos para o Espírito Santo. Os meus filhos, daí ele citou, e os meus filhos, eles ficavam admirados, porque quando eles não obedeciam, ou tinham algum deslize, o Espírito Santo os ensinava, porque eles começaram a notar na vida dele, que a sua desobediência, sempre acontecia algo ruim na vida deles. Olha a experiência. Não deixava tocar, mas acontecia algo ruim. E esse sacerdote começou a notar também que a obra que Deus estava fazendo no seu lar, onde os filhos dele, que adoravam festa, música mundana, começaram a mudar e a levar Deus a sério, porque a experiência com o Espírito Santo começou a mudar eles. Que coisa! Resumindo, tudo que eles fazem, esse jovem contando para o pastor, pastor, tudo que eles fazem hoje, eles pedem sempre a opinião de Deus. Tudo que eles fazem. Ele disse que a esposa, que gostava muito de ver novela, não vê mais. Ele disse que até a televisão, os hinos que eles ouvem, eles pedem para Deus, qual é o hino que o senhor quer? E eles ficam olhando e de repente começam a cantar. Diz que é simultâneo a intimidade, né? Então, enfim, eles procuraram colocar em prática o que o Espírito de Deus nos ensina. Dependência de Deus, né? Acabando de ouvir aquele homem, esse jovem diz assim: como é bom ir para a igreja e ser igreja. Como é bom, esse sacerdote diz, como é bom ir para a igreja e ser igreja, né? Então, quando vamos à igreja, nós somos edificados e nós nos tornamos igreja de Jesus. Qual é o pai que não trata os seus filhos, que não mostra para os seus filhos, que não confronta os seus filhos? Tem alguém sendo confrontado aí? Eu fui. Então, ele disse mais ao pastor que nunca tinha visto nada igual. O amor e o respeito e a admiração por Deus. Será que nós estamos tendo isso na nossa casa? O amor, o respeito e a admiração por Deus. Ou o comum entrou na nossa vida? Está vendo? Como nós precisamos buscar? E hoje nós temos visto muitos irmãos dentro da igreja, infelizmente, né, com a vida destruída, muitos vivendo de aparência, totalmente doentes, porque acontecem essas coisas, né? Não dão bola, fazem de qualquer maneira, né? O comum entrou. Então, a maioria dos crentes, durante a semana, faz tudo que desagrada a Deus, e de repente no domingo ou em alguma célula ele quer fazer as coisas de Deus.
Está vendo aqui o exemplo desse casal? Dessa família, quer dizer. Isso aí me confrontou. Nós precisamos orar. Hoje o Léo foi lá em casa, hoje de tarde, eu até falei para ele, meio-dia nós temos que orar, de manhã eu oro, à noite, nós precisamos orar, mas nós precisamos tirar mais tempo ainda, porque eu fico à tarde, ou de manhã, eu fico um bom tempo na presença de Deus, mas eu me senti que precisa mais ainda, mais. Muitos só adoram a Deus depois de terem a sua vida destruída, depois de estarem sem a direção do Espírito Santo. Mentem, enganam, falam mal do pastor e da palavra, discriminam, julgam, falam mal dos outros, são orgulhosos, avarentos, vivem ansiosos, estressados, ou seja, porque continuam fazendo a mesma coisa que os descrentes fazem. E o Espírito Santo começou a me botar coisas assim, eu digo, meu Deus. Ele disse assim, lembra que eu tenho uma promessa, aquela igreja vai ser santa, ungida e próspera. Eu sei que nós vamos entrar nesse mover de Deus, mas nós tendo o entendimento que somos igreja, somos templo. Quando eu sou templo, eu preciso limpar o meu templo. Tem ódio, tem amargura, tem tristeza, limpa o templo, Pai, porque essa oferta, o meu templo não pode dar para Satanás. O meu templo é templo do Espírito Santo de Deus. O meu templo tem que ter oferta de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Se tiver qualquer outra oferta estranha, eu não estou sendo edificado, eu estou sendo destruído. Infelizmente existem muitas pessoas que usam a capa da infidelidade. São os ignorantes espirituais. Não vão dar em nada. Pode observar esse tipo de pessoa. Não dá em nada. Não roda, né? O que o nosso Pai quer é um coração sincero, dedicado a Ele. Nós temos que cuidar a religiosidade da sinceridade, querido. Ou nós somos, ou nós não somos. Eu não preciso mostrar quem eu sou. Eu sou. Né? Então, o nosso Pai, Ele quer, Ele deseja e Ele conhece o coração sincero. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Você deve estar em comunhão com Deus a todo momento, a toda hora, desde que você acorda, no ônibus, no trabalho, na fila, na rua, nas suas tarefas, até mesmo os casais, na relação sexual. Ora, Deus, que seja tudo abençoado por ti. Tudo vai mudar, porque a nossa casa tem que estar debaixo da bênção do Senhor, se você quer ser a igreja dele. As portas do inferno não vão prevalecer na sua vida. E Deus começou a me temperar mais. Eu digo, Deus, de novo. Ou nós somos, ou nós não somos. Somos. Isso que Deus quer dos seus filhos, que o deixe Ele participar de tudo na nossa vida. Se você quer, diga assim, Senhor, eu quero, eu desejo que o Senhor participe de tudo, diga para o diabo ouvir agora, de tudo na minha vida. Em nome de Jesus. Tem que deixar Deus participar de tudo. Tudo. Deus quer ser recebido pelos seus filhos em sua casa para ver a sua família unida, adorando, cantando louvores a Deus. Ele quer ver isso. Apocalipse 3:20, ele diz bem claro essa parte. Ele diz assim, eis que estou e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Infelizmente, o que Deus tem visto nos dias de hoje são apenas pessoas crentes que só se lembram dele quando estão numa situação difícil. Precisamos ser igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a nossa vida. Irmão, ou eu acredito que Deus vai me dar o melhor dessa terra, ou eu estou lascado, porque eu já botei a mão no arado. E só tem duas maneiras, como eu falei no início. O coração da pessoa começa a ficar doente e começa a nos enganar. Amém? Então, pessoas crentes que só se lembram de Deus na hora da dificuldade, que é isso? Precisamos ser igreja. Igreja acolhe a todos. Igreja não compactua com o pecado. Igreja não deixa o templo no qual ele está sujo. Quando a igreja juntamente... Quando somos igreja, onde tiver 2 ou 3 reunidos, então eu sou igreja, eu estou numa igreja, numa casa, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele vai entrar nas casas, porque você é igreja.
Está entendendo? E aí ele entra. Uma observação: muitos em casa, em vez de tirar um tempo para adorar a Deus, não. Muitos ficam o dia inteiro sentados na frente da televisão, outros no Instagram, no WhatsApp, outros perdem o seu tempo assistindo novela, filme, né, que não edifica, sem ter tido um tempo para com Deus. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, pode, mas qual é que tem sido o tempo com Deus? Está entendendo? Diga amém. Qual tem sido esse tempo? Ou seja, estão dando a direção do templo de Deus a alguém ou a um outro espírito? Eu sou o templo, eu tenho a chave, eu abro e fecho. O meu tempo está sendo para quem? Para Deus ou para televisão, ou para Instagram, ou para sei o que está estragando muita gente? Não que você não possa ver, pode ficar até às 24 horas, desde que tu dê uma para Deus, com capacidade e classe para Ele, admirando Ele. Obrigado, Deus. O problema é que nós estamos dando o nosso tempo. Olha aí no seu relógio, quanto tempo você ficou no Instagram hoje? Amém? Então, é isso que nós precisamos cuidar, é isso que eu entendi que o Espírito Santo está falando à igreja, que eles sejam igreja. Então, eu não posso dar o que é de Deus ao diabo, eu sou de Deus. Nós somos templo do Espírito do Deus vivo, né? Então, eu não posso dar esse templo para nada. Alguém, ou alguma coisa, ou outro espírito. E isto está certo na nossa vida, se nós fizermos isso como crentes, sabemos que Jesus morreu, que tem vida e vida em abundância, que já fez um monte de coisa para nós. Eu estou certo deixando isso acontecer no templo que é de Deus? Não, né? Eu não tenho ganhado nada com isso, né? Sim ou não? Não ganho nada com isso. Nada, nada, nada. Pelo contrário, eu ganho maldições. Porque Deus tem uma expectativa na vida de cada um de nós. E nessa expectativa Ele quer te prosperar demais no teu trabalho. Porque você é a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. O teu trabalho está dentro da igreja, que vai aqui a você. Amém? Então, como seria bom se você tirasse uma hora para fazer um culto de adoração ao Senhor, ler a Bíblia, fazer as orações na sua casa, na sua família, tem que fazer isso, né? E eu garanto uma coisa, que se você fizer isso, você traria para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, paz, amor, segurança, alegria, cura, satisfação. A sua família seria cada vez mais unida e próspera. A nossa casa é uma extensão da igreja, se entendermos que somos igreja. Se não entendermos, eu vou ficar só no templo. E o templo, o inimigo entra. A igreja, Jesus disse: Pedro, sobre você, eu vou edificar a minha. E as portas do inferno, já é a segunda coisa, não vão prevalecer contra ela. Então, eu preciso tomar uma posição antes. Então, no dia em que as pessoas se conscientizarem que elas são o templo de Deus, que elas são a igreja, né? E o Espírito Santo fará uma grande obra nesse planeta Terra, na humanidade, que vai ser algo poderoso. A hora que pregar mesmo, você tem o que precisa para servir a Deus. Você tem tudo o que precisa para servir a Deus. Você tem as Escrituras Sagradas, você tem o Espírito Santo, você tem o lugar, a igreja, né, para agregar as pessoas escolhidas para adorar a Deus. Você tem, porque é na igreja que somos edificados em Cristo. É na igreja que, como igreja, que somos ensinados que precisa ter uma vida na presença de Deus. É na igreja. Então nós temos tudo. Aí nós queremos fazer sei lá, o evento da calochinha, que não sei o quê. Se nós não entendermos que somos igreja, vai ter volume de gente e sair tudo encapetado. Nós precisamos entender a palavra. É de casa em casa, é mostrando que você é a igreja e que você é a mudança que Deus escolheu. Portanto, é na igreja e como igreja que somos ensinados o que precisa para ter uma vida na presença de Deus. Temos as Escrituras, temos o Espírito Santo,
temos essa estratégia. A Bíblia diz, ore, Jesus diz, ore o Pai Nosso, seja feito assim na terra como no céu. Acabou. Então, se você quiser servir a Deus, ninguém pode te impedir. Sabia disso? Se você quer servir a Deus, ninguém pode te impedir, porque é uma decisão sua. Não adianta, eu fiquei triste, o fulano me deu bola, não sei. Não, a decisão é nossa. Eu estava me lembrando, quantas vezes eu fui flechado, eu e a Elisângela, para barrar o meu ministério. Se não tivesse, uma eu louvo a Deus assim, tremendo, que foi uma profeta e bateu lá na nossa casa, e você não entendeu a profecia. As outras, nós tivemos que ter discernimento espiritual. A presença de Deus faz isso. Então, vem os contra-ataques, vem forte. Então, se você quiser servir a Deus, ninguém pode te impedir, porque é uma decisão sua. Você é a igreja de Cristo. Coloque em prática o que Jesus ensinou lá em Hebreus 10, 25, que a Bíblia diz assim, não deixamos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes fazemos... O que é admoestação? Precisamos fazer uma advertência, precisamos fazer uma repreensão a essas pessoas. Admoestação é o significado. Então, faça admoestações, e tanto mais quando vedes que os dias, está ruim os dias. Nós temos visto aí, está uma geração diferente, querido. Bem diferente. Quem não se preparar, não vai dar conta dela. Principalmente os jovens aí. Precisamos se preparar. Peça ajuda ao Espírito Santo e oriente a sua família o caminho do Senhor, porque a bênção vai se estabelecer. Você é a igreja de Deus, você pertence a Ele, e qualquer hora esse templo pode ser habitado pelo Espírito Santo. Qualquer hora. Você pode dizer assim, doce Espírito, eu preciso do Senhor agora. Ele vai vir. E você vai orar. Precisa ser habitado por Ele, e só você pode abrir essa porta no seu coração. Eis que estou à porta e bato. É só você. Olha lá Mateus 6, 10, a Bíblia diz assim, venha o teu reino, faça a tua, assim na terra como no céu. Então nós somos o templo, nós temos a chave, nós somos os únicos que podemos fechar a porta ou abrir a porta. Então, abra a porta da sua igreja e deixe a luz de Deus te guiar. Se eu sou igreja, as portas do inferno não podem prevalecer, mas Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Ele quer entrar na sua vida. Entenda isso. Olha só, vamos ler todo Apocalipse 3, de 20 a 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele... Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está vendo? Somos a igreja, não tem jeito. Portanto, quem tentará tocar na igreja do Senhor? Por isso que nós temos que, botou a mão no arado, nós temos que se agarrar, orar, buscar, tentar e fazer. Então, quem tentará tocar na igreja do Senhor? Quem é o corpo? A igreja. Quem é a cabeça? Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer contra o corpo de Cristo, contra a igreja. Por isso que Paulo diz assim, lá em Gálatas 2:20, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive... Ele é a igreja, Cristo vive em mim, Ele é o cabeça da igreja. Amém? Torne-se igreja. Os templos feitos de tijolo não é a igreja. Os templos de tijolo é para reunir a igreja. É diferente, né? Para reunir a igreja de Cristo. E a igreja de Jesus é você, não despreze ela. Por isso que a verdadeira igreja que come o pão e bebe o sangue, levanta para uma nova aliança em Cristo Jesus. Eu quero que você fique de pé e peça para o Senhor, Deus, eu quero já começar com a vassoura santa do Senhor aí, limpa esse templo de toda amargura, toda tristeza, toda incompreensão, toda obra que não provém do Senhor. Peça ao Espírito Santo. Lembra? Aquele cara foi pregar na casa e o cara chegou e chamou a família inteira. A família, olha que coisa linda.
Não tinha esse negócio, eu vou fazer uma coisa, eu volto depois. Querendo cair, sedentos pela presença de Deus. E ele disse no espírito dele que nunca sentiu tanta paz, tanto amor em ver aquela família reunida. Aquilo despertou uma curiosidade no evangelista. Há quanto tempo você é crente? 20 anos. 15 anos, né? Foi? 20 anos, não me lembro. 20 anos, 15 anos. E como é que foi isso? Eu sempre quis ser servo de Deus. Talvez esse despertar de ser servo de Deus veio bem depois de nós. E aí, o que eu fiz? Eu comprei uma Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. Mas eu não entendi a Bíblia. Eu fui para a igreja. Ali eu comecei a entender a Bíblia. Ali eu comecei a entender e eu pedi a presença do Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento, o Espírito Santo passou a guiar a minha vida, a minha casa e os meus filhos. Todos os dias nós oramos e lemos um capítulo da Bíblia. Olha que coisa, olha o caminho que ele deu, a presença. Todo dia. E daí como é que foi? O que eu achei interessante, que os meus filhos, quando eles faziam coisas erradas, eles começaram a notar que dava tudo errado para eles. Eles começaram a notar que quando eles desobedeciam, as coisas davam errado. E aí, a minha esposa gostava muito de ver novela, já não vê mais. Porque começou a dar peso. Está vendo, querido, como tudo tem uma coisa, se nós pedirmos para o Espírito Santo nos conduzir, nos dirigir, ele vai tocar com maior, ele é amor. Ele vai tocar no teu coração, não faz isso. Isso vai te prender. Isso é laço do diabo. Ele vai começar a falar com você, porque ele fala conosco. O próprio Espírito, Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. Nós somos especiais de Deus. Você está aqui hoje na igreja. Olha o quanto você é especial. Você acha que até que você veio porque você quis, ou para mostrar para o seu discipulador. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe. Porque ele diz, você é minha igreja. Eu estou edificando você. Eu estou fazendo você entender que você é a minha igreja. Eu estou fazendo você entender que nessa igreja você tem suprimento para os outros que os outros não têm. Deus começa a falar no nosso coração. Mas nós precisamos entender. Meu povo perece por falta do conhecimento. Quando não temos o conhecimento, tem religiosidade. A religiosidade entra no nosso coração. Por isso Paulo diz, o coração do homem é um coração enganoso. Mas quando eu boto o Espírito Santo a me conduzir, eu vou ver que as coisas que estão acontecendo, está dando errado, é porque não está com Deus, não está na igreja. Mas na igreja, no templo, o templo está com visitação. Preciso ser humilde e dizer, Deus, limpa esse templo, esse altar é do Senhor. Mas de vez em quando me dá umas raivas tão grandes, eu brigo e eu não consigo me controlar. Templo sujo. O Espírito Santo diz que ele é amor, domínio próprio, e assim vai. Eu sei que Deus quer falar com você. Hoje Ele te deu uma chave. Acredita no que eu estou falando. Deus deu uma chave para você abrir portas e convidar Ele para Ele dirigir a sua vida. Muita coisa que ia chegar daqui 1 ano vai chegar em 2, 3 meses na tua vida. Creia no que eu estou falando. Louve a Deus. Se você quiser vir para o altar e pedir para Ele, Deus, limpa meu altar. O céu, como o teu lugar na terra, como no céu. Que na terra, como no céu, toma o teu lugar na terra, como no céu. Venha o
Diga assim: Pai, obrigado, Deus. Faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Se há algum caminho mau na minha vida, eu te peço, limpa o meu templo. O meu templo é para dar oferta de gratidão pelo que o Senhor tem feito em minha vida. Reconheça isso agora. Reconheça essa gratidão. Primeira coisa, a gratidão abre portas. Quem é fiel nesse pouco, Deus derrama muito. Olha o que Deus fez já na tua vida. Olha o que Deus fez. Deus não vai te dar o muito para você ser fiel a Ele. Ele não vai te dar o muito para você ter o coração agradecido. Não. Seja fiel a Ele, dizer: Deus, obrigado, porque eu tive um tempo de aprendizado. É gratidão a Ele. Você ouviu a palavra de Deus? Deus falou com você? Então diga: Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor falou comigo e eu estou aqui para ser edificado, igreja do Senhor. Eu quero fazer a diferença. Eu não posso partir depois de uma palavra dessas da mesma forma que entrei. Eu preciso ser edificado, porque quando somos edificados, querido, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Sabe por quê? Porque você vai dar ordem para o inferno. Sai agora em nome de Jesus. Lembra aquilo que eu falei? Eu disse para Deus: Deus, por que o Senhor me prova tanto? O Senhor tem dúvida do meu amor pelo Senhor? Não, não tenho não. Mas por que o Senhor me prova tanto? Para o diabo reconhecer que quando você mandar sair, ele tem que te obedecer e sair, porque tu é fiel a mim. Olha só, nós precisamos ter essa fidelidade. E muitas vezes a gente guerreia, mas Pai, e por que às vezes não sai? Templo sujo. Pessoas que quando não quer mudar, não muda. Mas depois da palavra sendo tocada no nosso coração, descer da mente para o coração, e nós não deixarmos o engano do coração ser ministrado na nossa vida, na essência mesmo do Espírito, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. E você entra nas bênçãos de paz. Quando você tem paz e tem alegria, agradeça a Deus, querido. É a paz do Espírito Santo no teu templo, te dando paz, fazendo você sorrir. Mas quando vem dúvida, opa, estou com dúvida, é o Espírito Santo falando para você. Se você der bola nesse pequeno sentimento, ele vai continuar falando com você muito mais forte. E vai ser a vontade dele na sua vida, e a vontade dele vai ser de muita alegria, de muita paz, de muita certeza das coisas. Você merece, você é filho de Deus, você nasceu para vencer, você nasceu para ser alegre, você nasceu para ser feliz, você nasceu para fazer as coisas brilharem, porque você é a luz. Onde você botar a mão, a luz vai brilhar, porque você é a igreja de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar teus filhos com um novo. Pai, essa chave aqui, quando eu estava ministrando, o Senhor mostrou essa chave grande aí no meio da igreja. Ó Pai, que deposita na mão dos teus filhos, Deus, porque a chave é grande, porque o Senhor é grande, o Senhor é dono de todas as coisas. Pai, que o Senhor entre nesse mover sobrenatural na vida dos teus filhos, que eles esqueçam de tudo, mas que eles lembrem que eles têm que ter o coração agradecido ao Senhor, que esse templo deles é do Senhor, que eles precisam varrer esse templo todos os dias, toda manhã, para que não venha o ódio, não venha a dúvida, não venha a amargura, não venha as flechas do inimigo na nossa mente. Proteja eles, dê o discernimento a cada um deles. E eu abençoo os teus filhos com o amor do Deus Pai Criador, a redenção de Jesus Cristo Filho e a consolação do doce Espírito, que a cultura do céu repouse sobre cada um, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Beijo no coração. Não esqueça, bota no grupo o que o Espírito Santo falou com você. Quando você bota isso, você está consolidando no reino do Espírito sobre a sua vida, amém?